Uma perda é mais sentida quando a pessoa que nós perdemos é aquela com quem nós demos risada, nós brincamos, nós nos divertimos. E os episódios 4 e 5 de The Last of Us, eles mostram exatamente isso. Dói perder alguém, mas dói mais ainda se é uma pessoa que a gente teve ali bem próxima da gente. Quer saber o que eu achei desses 2 episódios? Então vem comigo para essa avaliação. Pessoal, só avisando que a gente vai ter spoilers nesse vídeo aqui. O episódio 4, ele começa com a famosa road trip que a gente tem nos jogos, com a Ellie e o Joel no carro, e eles vão e são pegos numa emboscada em Kansas City por alguns rebeldes que são comandados ali pela Kathleen. Nessa cena a gente tem a Ellie atirando pela primeira vez em uma pessoa, com a arma que ela havia escondido, ela havia pego lá no episódio 3, e depois disso a gente vê o Joel preocupado da Ellie ter contato com essa violência desse mundo insano. Mas é a partir daí, é até meio estranho dizer que o relacionamento deles começa a ficar mais próximo, porque a Ellie encontra um livro de piada de tiozão, e começa a contar essas piadas pro Joel, que vê ou não vê muita graça nessas piadas, e a gente vê o relacionamento deles ficando mais próximo ali. E o episódio termina com os dois sendo acordados, primeiro com a piada, o Joel dando risada da piada da Ellie, e os dois sendo acordados por 2 estranhos com armas na cara. E é no episódio 5, logo no começo, que a gente descobre que essas 2 pessoas, esses 2 estranhos, na verdade são os irmãos Henry e Sam, que são fugitivos ali em Kansas City. Mas é nesse episódio que a gente vê que a Ellie sente na pele as dificuldades de manter laços, de ter relacionamento com as pessoas num mundo em que as pessoas podem morrer a qualquer momento. Durante o episódio a gente vê que a Ellie mantém o relacionamento com o Sam porque o Sam é fã de um personagem de quadrinhos, de um herói, e a Ellie também é fã desse personagem. Então eles começam a trocar ideias, e o mais interessante é que o Sam é mais novo que a Ellie, ele tem 8 anos e ele é surdo, e eles mantêm esse relacionamento que é bonito. Até muitas vezes a gente vê que a cena é uma cena muda mesmo, uma cena que a gente não tem muito som, só o som ambiente, e é bem bacana ver os dois brincando, lendo a revista, contando história, jogando bola, fazendo um monte de coisa que criança faz mesmo nesse mundo que é um mundo horroroso. Mas tem um ponto, o Joel vê tudo isso acontecer e você já percebe na cara dele que ele tá vendo que esse negócio vai dar ruim, porque ele já perdeu a filha dele, ele perdeu a Tess recentemente, e ele sabe, até mesmo o Bill e o Frank, né, apesar de não serem tão próximos assim, ele já percebeu que esse é um mundo que não é muito legal você manter relacionamento. Até por isso que a gente vê que o Joe, ele é um cara mais afastado, ele tem um bração de distância com a galera. Mas na cena mais comovente, acho que dos 2 episódios, tanto do episódio 4 quanto do episódio 5, a gente vê a Ellie e o Sam conversando, e o Sam revela que ele foi infectado, e aí num desespero até infantil a Ellie usa o sangue dela, ela diz que o sangue dela é a cura, tenta passar na perna do Sam para tentar salvar o menino, algo bem infantil mesmo, ela achando que ela podia salvá-lo. E o Sam, ele realmente ele se torna um infectado ali, o Henry acaba matando ele e depois se mata no final, e a gente vê que a Ellie, a inocência dela de criança provavelmente pode ter sido perdida nesse evento, porque o bilhete que ela deixa ali de sinto muito, né, ali no funeral, no mini funeral que foi feito para o Sam e para o Henry, a gente já percebe que provavelmente a Ellie não vai ser mais a mesma daqui para frente. Mas essa cena do Henry matando o Sam e se matando depois, talvez tenha sido uma das cenas mais dramáticas, assim, e mais emocionantes que eu já vi, assim, em séries na TV, porque é algo muito pesado, porque a gente vê o relacionamento deles se construir durante todo o episódio de forma muito tranquila, e depois a gente vê um final que é um final
tão horrível quanto esse. E é justamente isso que faz The Last of Us ser uma série impressionante, porque foi 1 hora de episódio em que esses personagens apareceram, e aí a gente viu a construção da dificuldade deles, primeiro por conta deles serem fugitivos, depois deles conseguirem comida, estarem escondidos e depois tentarem uma fuga da cidade e acabar de uma forma tão dramática. O drama ele só foi importante porque houve essa construção aos poucos durante 1 hora de episódio. E vamos falar a verdade, tem filmes que tem 3 horas de duração e eles não conseguem entregar essa empatia e esse envolvimento do público com esses personagens. Perceba, esses personagens, eles apareceram em 1 episódio. Apareceram no final do 4º, mas eles apareceram em 1 episódio. E no final do episódio você já estava chorando por conta de tudo que aconteceu. É ou não é um roteiro bem escrito? Mas não ache que ficou só no drama, que ficou só nisso daí, não. Porque teve cena de ação também. Para quem quer realmente cenas que são parecidas com o jogo, a gente tem ali a cena, praticamente toda a sequência ali em que os rebeldes entram para caçar o Henry, o Sam, o Joe e a Ellie. É praticamente a mesma cena que a gente tem nos jogos, depois com o atirador de sniper e o Joe ficando lá em cima, os infectados aparecendo. Enfim, lógico, foi colocado numa situação diferente, não é aqui que ele aparece, nos jogos, né? Mas na série eu acho que ficou até muito bacana ele aparecer ali, que é a cena do Byaku, né? Que é o infectado maior, né? Que ele vira praticamente um monstrão ali, né? Então ele aparece e é impressionante como ele aparece e a violência com que as coisas acontecem ali. Então, para quem queria a cena de ação, tá muito bem servido, uma sequência de ação ali impressionante também. E por fim, esses episódios, o 4 e o 5, eu acho que foram episódios muito bem dirigidos. A gente percebe que nessa direção há uma sutileza de fazer com que a Ellie e o Joe tenham a história deles seja contada não só por eles, mas por outros personagens também, como aconteceu com o Bill e com o Frank, que a história deles complementou a história do Joe e da Ellie, e também agora com o Henry e com o Sam, que dão ainda mais peso e mais dramaticidade para a jornada do Joe e para a jornada da Ellie. Então eu tô gostando muito da forma como a história está sendo contada e das alterações que eles estão fazendo, uma vez que a gente não está jogando ali. E vamos falar a verdade, a própria Catelyn, quando você olha para essa personagem, você imagina, nossa, ela vai ser uma vilã que ela vai perdurar ali. Não, ela foi somente uma das pessoas com uma história dramática, também uma história muito bem contada, para trazer um peso e ainda mais, deixar ainda mais crível a história do Joe e da Ellie, que para mim mesmo o jogo é sobre relacionamento, muito mais que ação, é sobre relacionamentos e sobrevivência. E vocês, pessoas, o que vocês acharam aí desse episódio? Gostaram, curtiram, acharam que podia ter mais ação, acharam que podia ter mais drama, choraram pra caramba no final? Deixa aí nos comentários, e aí semana que vem a gente tá de volta com a avaliação do episódio 6. Galera, muito provavelmente na semana que vem esse vídeo vai sair em dia diferente, tá? Muito provavelmente vai sair ali entre terça ou quarta-feira, mas eu deixo aí nas comunidades o dia direitinho que vai sair, beleza? Abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like esperto, valeu, abraço e fui!